Seja bem-vindo ao canal Bom Dia Jesus. Essa expressão, Bom Dia Jesus, ela traz o sentido de como se você acordasse pela manhã e ao abrir os olhos, a primeira pessoa que você vê é Ele. E você o convida a fazer parte do seu dia. Hoje a gente vai continuar analisando a parábola do filho pródigo, né? Que no vídeo passado a gente tirou uma mensagem dessa parábola e eu quero compartilhar com vocês mais uma mensagem desse texto. Se você quiser acompanhar aí, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Eu vou fazer a leitura aqui, depois a gente vai se aprofundar um pouco mais na mensagem em si. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres, e poucos dias depois o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. A mensagem em si que eu quero compartilhar com vocês é sobre o que ele fez, né? Ele partiu para uma... poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntando tudo, no verso 13, ó. Poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens. Essa palavra é a essência da nossa mensagem, desperdiçou. Até mesmo o título da parábola, que é a parábola do filho pródigo. Essa palavra pródigo, se você estudar mais a fundo, mais a fundo o sentido dela, você vai ver que ela traz o mesmo sentido de desperdício. No caso, ficaria o filho que desperdiçou. E o próprio texto continua a dizer isso, né? Eu quero que a gente foque nessa palavra. A palavra desperdício, ela não traz só o sentido de se perder ou jogar fora. Ela traz um sentido também bem profundo. E ela não faz jus somente das pessoas que se afastaram do caminho ou do propósito de Deus. Ela faz jus a todos nós. Porque será que só as pessoas que se afastaram do propósito de Deus ou do caminho de Deus que estão desperdiçando? Será que nós que estamos no caminho não estamos também desperdiçando? Porque essa palavra, ela traz um sentido bem mais profundo do que a gente imagina. Porque desperdício não é só perder algo, é perder o sentido do uso. Quer ver? Vou tentar dar um exemplo para vocês que eu tinha anotado aqui. É como se você derramasse a água no chão, você a desperdiçou. Mas se o propósito dela era limpar o chão, então ela cumpriu a sua função. Não sei se vocês conseguem entender. Ela não quer dizer sobre o que aconteceu, mas sobre a intenção. Porque se você derramou água no chão e a intenção não era limpar o chão, você desperdiçou água, certo? Mas se você derramou água no chão e a intenção era limpar o chão, então ela cumpriu a sua função. Então você vê que o desperdício não tem a ver com o que você faz, mas com a intenção do que você faz. Aqui na própria parábola você percebe que o filho desperdiçou não porque pegou a parte do que tinha direito e gastou, né? Mas foi a intenção, foi como ele gastou. E a própria palavra também dá essa visão de como ele gastou, né?
Ele desperdiçou seus bens com uma vida desordeira, com uma vida fora de ordem, fora de propósito. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é sobre isso. O que temos feito com o que Deus entregou na nossa mão, né? A nossa vida, o nosso tempo, a nossa família. E é nesse sentido, assim, sabe? Será que temos cumprido a função que Ele nos colocou? Ou será que temos desperdiçado o que Ele nos entregou? Só queria compartilhar com vocês essa mensagem para a gente meditar, né? Que a gente sempre ouviu essa parábola no sentido de que a gente não fizesse parte dela, né? Quem está no caminho de Deus, né? Vivendo os propósitos de Deus aí, a gente não fizesse parte desse filho pródigo, né? Como se só as pessoas que se afastaram, né, do caminho estão desperdiçando. Mas se a gente parar para analisar, a gente sim pode estar desperdiçando. A gente sim pode ser um filho pródigo, mesmo dentro da casa, mesmo no caminho, mesmo caminhando com Jesus. Porque traz esse sentido, né, de intenção. Não é sobre o que você está fazendo, mas qual a intenção. Se o que Deus colocou nas nossas mãos, uma missão, a sua vida, a sua família, o que Deus colocou nas suas mãos tem uma função, tem uma missão, tem um propósito. E se Ele não está cumprindo esse propósito, se o que você está fazendo não está cumprindo esse propósito, então talvez você esteja desperdiçando o que Deus colocou na tua mão. E isso é viver uma vida desordeira, fora de ordem. Não exatamente como o filho pródigo fez, mas no mesmo sentido. Então eu queria compartilhar com vocês essa mensagem, sabe? Em cima dessa palavra, desperdício. Para a gente possa meditar e ver se a gente não está vivendo uma vida, né, desperdiçando o que Deus colocou na nossa mão. Até mesmo o nosso tempo, né? Qual a intenção pelo qual estamos usando o nosso tempo, né? O Senhor também te deu o tempo. E como você tem usado? Você tem desperdiçado o seu tempo? O Senhor te deu a sua família. E como você tem usufruído da sua família? Você tem desperdiçado a sua família? Então é mais ou menos nesse sentido assim que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui que eu marquei algumas coisas aqui só para mim ver se eu não esqueci de nada. Eu marquei uma frase aqui que também faz sentido. O desperdício ele é o afastamento entre o potencial de algo e o uso que se faz dele. Então é mais ou menos também o mesmo sentido que a gente estava falando aqui. Quando algo perde o seu fim, ele deixa de cumprir a função para a qual foi criado. A outra coisa que eu marquei que também faz muito sentido aqui, ó, quero compartilhar com vocês. Ó. Quando o propósito é ignorado, não há destruição imediata, mas há um esvaziamento de sentido. É mais ou menos isso. A gente que está caminhando com Deus e a gente ignora o propósito que Ele colocou, né? A missão que Ele deu pra gente, né? A gente não tem uma perda imediata, né? Ou uma destruição imediata. Mas quando tu ignora o propósito que Deus tem para a tua vida, você está desperdiçando o que Ele colocou nas suas mãos. E essa perda, essa destruição, ela não é imediata. É bem isso que eu anotei aqui, ó. Ela vai se esvaziando. O sentido vai se esvaziando.
Por isso que muitas pessoas entram em crise, né? Por não estar vivendo os propósitos que Deus tem para ela, né? Não está fazendo o que ela foi criada para fazer, né? E isso daí já é uma outra mensagem, né? De entender qual é o nosso propósito. Mas eu só quero hoje focar nessa mensagem sobre o desperdício. Espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, olhe o vídeo novamente. Se quiser ver o vídeo anterior também, foi uma mensagem em cima da parábola do filho pródigo. E se você não entendeu alguma coisa da mensagem, quiser escrever nos comentários ali, eu posso também responder alguma coisa sobre essa mensagem, né? E se inscreva no nosso canal aí, para ativa também, né, as notificações, porque a gente vai estar, não tem uma data assim, tipo, toda semana vai ter vídeo. A gente está fazendo assim, que a gente está começando agora, e mas a gente vai estar fazendo um vídeo mais constante assim, né, talvez mais próximo do outro. E essa é a missão que Deus nos colocou, né, compartilhar a sua palavra através da internet. A gente está dando esses primeiros passos aí para esse caminho longo aí, né? Fiquem todos com Deus e espero que essa palavra tenha falado ao seu coração assim como falou com o meu. Forte abraço.